Aí, ó. Estão vendo aí? É muito lindo. Aqui, ó, nessa parte daqui, ó. Você bota o pé ali, ó, e ele abre. Só que já tava até sentindo no coração que o carro... Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jairo do JCD na América e hoje eu vou trazer o review dessa super máquina, o Mustang Mach-E modelo 2023. Esse super elétrico que enche os olhos da galera brasileira aqui na América. Então vem comigo, valeu? Eu aluguei esse carro por 7 dias na Avis, lá de Orlando. Aí nesses 7 dias eu fiquei testando ele, validando para ver se realmente carro elétrico é bom ou ruim. Eu sempre usei carro a combustão e fiquei nessa curiosidade, pô, será que o elétrico funciona bem? Será que, pô, o alcance dele, esse negócio de carregar a bateria? Então eu vou te mostrar tudo isso, detalhe por detalhe, mas de forma rápida, para você entender se vale a pena ou não comprar um carro elétrico. Por isso que eu aluguei antes, para testar e ver se era bonzinho ou não. Valeu? Bom, esse aqui é o Mustang Mach-E 2023, modelo EX4. Esse aqui é o da bateria estendida. Ele vai em média, creio que 312, 315 com a bateria 100% completa. Esse aqui é um modelo que você pode carregar a bateria até 100% e não vai causar dano nenhum, porque os modelos a partir de 2023 você pode carregar até 100% da bateria do veículo para ter o full range dele total, 312, 318 que eu te falei. Aqui você vai ver, ó, o símbolo do Mustang, do pônei. Aqui embaixo, ó, ele tem uma câmera, tá vendo aqui? Que são para os sensores do veículo. Aqui abaixo, ó, tem um sensor de aproximação, são 4, tem 1, 2 e mais 2 do outro lado. Essa grade preta aqui, ó, é uma grade de ventilação. Vê que ela tem 3 abas aqui, estão vendo aí? Ela abre para resfriar a bateria fica debaixo no solo aqui, completa todo o veículo. Bom, por fora, esteticamente, eu acho esse carro lindo, lindo, maravilhoso. Tanto que eu aluguei ele, que eu estou no desejo de comprar esse carro. Só que assim, eu vejo muita gente falar, ah, vale a pena, não vale a pena, é ruim porque você tem que ficar carregando, parando. Agora sim, eu vou lhe dizer uma coisa, se você é azuado, se você tem pressa de fazer as coisas, tipo você é imediatista e não quer esperar nada, rapaz, eu não sei se eu te recomendo esse carro ou não. Porque assim, eu tô em cima do muro, porque esse carro é muito lindo, ele me chama muita atenção, ele é bem robusto, lindão, a cor dele, o design é top. Me chama a atenção esse tipo de carro assim, com esse estilo, com esse modelo. Eu não sei se agrada a você. Aí como é, desculpa, ó, como ele é bonito, como é lindo, ó, aí. Eu tô tossindo porque tá fazendo um friozão aqui fora. Olha pra aí como ele é lindão. Nossa, é assim, combina demais essa cor, assim, é um cinza meio clarinho, com esse preto brilhante, essa roda gigantona aqui. Essa roda, ela é 19, ok? Nas 4, a dianteira e a traseira, olha aí como é. Não, esse carro é top demais. Deixa um comentário aí, se vocês gostaram do design desse carro, o modelo. É diferentão, é tipo ele é classificado como SUV. Tipo aquelas BMW, sabe a X4? Pronto, tipo a X4, tipo aquelas Mercedes lindona, gigantona, pra aí como ele é lindo. Nossa, é top demais. Só que assim, é um carro elétrico, digamos que você tem que ter uma paciência, porque o range dele até 80%, eu só carrego ele até 80%. Aí ele dá 284 milhas. Eu não sei se é o suficiente para as suas necessidades diárias, para você ir trabalhar, fazer suas coisas durante o dia. Mas assim, se você tratar esse carro como o segundo veículo seu, não é o veículo prioritário que você faz tudo com a sua família, que você trabalha e tal. Se for um veículo assim, secundário, ainda vale a pena. Agora se for seu veículo principal, rapaz, eu não sei se você vai ter dor de cabeça, se você vai se chatear, porque você precisa ficar procurando estação de carregamento, estação habilitada que aceite esse tipo de veículo. Por um exemplo, antes nos carregadores, nos totens da Tesla não aceitava, agora eles fecharam uma parceria que consegue carregar esse veículo nos totens da Tesla. Isso que me chamou a atenção e me fez alugar esse carro, porque até certo ponto eu não sabia, eu não tinha essa informação de que podia carregar nos carregadores da Tesla. Aí o que é que eu fiz? Comprei um adaptador na Amazon, que é um adaptador que você consegue converter esse veículo para carregar nos totens da Tesla. Aqui, ó, a porta de carregamento é essa aqui, ó.
É bem simples, você abre ela aqui, ó. O padrão é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Só que o da Tesla é diferente. O da Tesla é só essa aqui de cima, ó. Tá vendo aqui? Essa tomada aqui de cima. Não tem essas duas partes. Do carregador, quando você pega lá, ele só encaixa aqui. Aí você tem que comprar um adaptador. Parece estranho, é um carro alugado, mas eu comprei o adaptador porque a minha vontade de testar esse carro é tão grande que aí eu comprei esse adaptador na Amazon. Aqui, ó, como ele é, tá vendo? Ele sai desse bico aqui, ó, que é do carro, tá vendo aqui? Pra esse aqui, que é o da Tesla. Olha aí. O da Tesla carrega assim, ó. É esse tipo de tomada. Aí isso aqui eu vou te mostrar como é que encaixa ali, ó. Tá vendo aqui? Essa parte aqui, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Ele encaixa certinho, ó. Tá vendo aqui? Ó. Encaixou, pronto. Aí, ó. Quando você tá lá na tomada carregando, vai ter um segundo vídeo que eu vou te mostrar como é que carrega isso aqui. Aí isso aqui fica girando aqui aceso. Aí você pega a tomada vai lá no totem, pega e encaixa a tomada aqui certinho, ó. Puf! Encaixou e aí ele começa a carregar. Ele começa a ficar azul aqui, azul, azul. Quando tá 100%, fica tudo azul aqui completo. E aqui você consegue ver, ó, como é que você faz o processo de carregamento, tá vendo aqui? É bem simples. Esse carregador aqui na Amazon, ele custa em torno de 190, 230 dólares. Depende do fabricante, você tem que pesquisar lá que você acha baratinho. É bem simples. Comprou, no dia seguinte, se for Prime, você recebe na sua casa e já manda bala e você vai ter uma rede enorme de carregamentos da Tesla para você poder utilizar. É bem simples. Você baixa o aplicativo no seu celular, coloca os dados do veículo, que é bem simples, é o modelo do carro, o ano, e acabou, só isso. Bota o seu cartão, o seu endereço. Quando você for no totem da Tesla, é bem simples. Como eu falei a você, vai ter um segundo vídeo que eu vou te mostrar só de carregamento. Chega lá no aplicativo, carregou e pronto. Economiza pra caramba, tá? Só que assim, eu tô finalizando meus cálculos hoje, que é o dia que eu vou devolver esse carro. E aí eu vou deixar a certeza entre carro elétrico e gasolina para ver se vale a pena, baseado na minha rotina. Eu não sei qual a sua rotina. Vai ver, o carro elétrico para mim não é válido, entendeu? Não vale a pena ter que ficar carregando 2, 3 vezes na semana, gastar um pouco menos, mas só que no final das contas vai sair o mesmo que o carro a gasolina. Mas hoje eu vou fazer o cálculo final, que é o dia que eu vou devolver, e mostro para vocês no segundo vídeo. Bom, os faróis dele aqui, ó, eu liguei ele para você dar uma olhadinha, ó. É o farol todinho em LED, é top demais. À noite, pô, fica top demais, é bem diferente. Ilumina bem, você tem uma visualização perfeita da estrada. Como eu falei a vocês, a roda é roda 19 nas 4, tá? Ele tem freio a disco nas 4 rodas. E a bateria dele, ó, fica todo aqui, ó, no assoalho, é grandona. Eu vou abrir a porta para vocês verem aqui, ó. A porta... deixa eu voltar aqui para o retrovisor. O retrovisor, quando você fecha ele, ele recolhe para dentro. É legal, interessante. A porta aqui, ó, tem esse puxador bem diferente, ó. Tá vendo aqui? É curtinho, não tem a maçaneta que a gente está acostumado a puxar. É só isso aqui, ó. Você bota a mão aqui e puxa assim, ó. E para abrir a porta, tem esse botão aqui, ó, que tá refletindo, mas você vai ver esse botão aqui, ó. Você aperta e ela abre, ó. Aqui como é que abre aqui de lado, ó. Tá vendo aqui? Você puxa aqui, ó. Aqui o puxador como é. Aqui você vai ver melhor. Tá vendo aqui como ele é? Ó, é bem diferente. E aqui tem uma codificação, ó, que é uma senha que você coloca na porta do carro para abrir também, tá? Ó como ele é bonitinho por dentro. Tá meio bagunçado, tá? Ele é bonito, mas tá meio bagunçado, mas eu vou mostrar assim mesmo. A porta tem um acabamento bem legal, bem soft. A maioria, isso aqui é acho que é um soft touch. É, soft touch, soft. Aqui é soft também. Aqui é plástico, aqui embaixo, ó. Tá? Ele tem aqui o símbolo, ó, da Mustang no assoalho aqui da entrada. E a bateria é isso aqui, ó, tá vendo aqui? Ó aqui, a palma da minha mão. Essa parte preta aqui, todinha aqui, ó, é a bateria do carro, que vai de lá até cá. É pesadão. Ah, uma coisa importante que eu queria falar sobre o pneu. Aqui nesse veículo, praticamente, a manutenção dele, é porque ainda não passei por manutenção desse carro, porque é alugado. Mas aparentemente a manutenção nas pesquisas que eu fiz é bem reduzida. Por quê? Você não vai ter negócio de óleo, de cabo, de correia, de bateria, enfim, essas coisas todinhas que você tem. Desculpa, tô morrendo. No veículo a combustão. A única manutenção assim braba, pesada que eu vi a galera falando são os pneus, porque o pneu desse carro é totalmente diferente dos comuns, porque
é um pneu especial, mais caro, em torno de 200 a 300, 250, 220, 300 dólares, para aguentar o peso do carro por causa da bateria, que é muito pesada, e por culpa da tração do veículo. Na parte de trás, né? O acabamento da porta é idêntico ao da frente. Tem uma caixinha de som aqui também. Tem aqui, ó, controle para abrir e fechar o vidro. Abre e fecha a porta. O puxador dele é bem diferente, ó como é, tá vendo aqui? Ó, é para cima, não é assim puxando não. Tem um suporte ali para copo. E você tem todo esse espaço aqui, ó. Cabe 3. Aqui você tem, ó, essa parte, ó, para o suporte de copo. 2 copos. Legal. Aqui o banco, aquele rebate aqui, ó. Fácil, você baixa aqui, ó. Ele, ó, eu não vou abaixar para não machucar ali. Deixa eu puxar lá para frente, pera aí. Aqui para vocês verem, ó. Eu vou rebaixar ele aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó o espaço que tem lá, ó. A mala gigantona. Eu vou mostrar para vocês já já. Aí aqui atrás é relativamente espaçoso, tá? Você tem um espaço legalzinho para as pernas. Tá assim bem próximo porque o banco tá para trás, tá? Mas você tem um espaço confortável para as pernas. O banco aqui, o banco do passageiro e do motorista, tem um controle de lombar. Eu vou mostrar ali na frente já já. Aí tem todo esse espaço, tá legalzinho. E o teto dele, ó, não dá pra ver. Ah, abriu aí, ó. É todo de vidro, ó. Ele vai lá de baixo até aqui no fundo do passageiro. É todinho de vidro. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Todinho de transparente. É legal quando você passa no lava-jato, passa um negócio por cima lavando, dá pra ver. Interessante, é uma visão bem diferente. O banco do motorista, ó, tem todo o controle aqui, ó. Aqui vai pra trás e vai pra frente o banco, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a costa ali, ó, pra trás, ó, e pra frente. E aqui, esse botãozinho aqui é o ajuste de lombar. Aqui no teto, ó, aqui na traseira aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Como ela é bonita? Lindão. Ele tem aqui essa parte aqui embaixo, essa luz de sinalização. Tem uns 4 sensores ali, ó. 1, 2 e tem mais 2 do outro lado. Tá? O pisca dele também é top demais. Deixa eu só ver se ele... Aí, ó. Estão vendo aí? É muito lindo. Ele é bem diferente, o design dele. Ele tem essa traseira aqui, ó, com esse aerofólio aqui, essa asa no fundo, ó. É no teto. E tem aqui, ó, a galha antena tubarão. Ele é lindão. Olha a lateral dele aqui, ó. Certo? E vamos para dentro. Aqui, ó. Aqui na porta ele tem um controle todinho aqui dos vidros, né? Os 4. Aqui tem um controle de retrovisor, esquerda e direita. Você consegue manipular aqui. Aqui você recolhe o retrovisor, ele fecha sozinho. E aqui é a trava para a porta traseira, para as crianças não abrirem. Aqui você tem, ó, o abre e fecha da porta para travar. E aqui você tem 3 configurações de banco. Você faz a configuração, segura aqui por uns 5 segundos e ele memoriza motorista 1, 2 e 3. Aí quando você for sentar, ele ajusta automaticamente os bancos e ajusta o retrovisor automaticamente. Você tem os dutos de ventilação aqui, ó. Você consegue abrir e fechar aqui e tem um controle aqui total. Aqui embaixo, ó, são as luzes, que aí você controla aqui, ó. Esse Max aqui, ó, é o aquecedor que você liga para desembaçar o vidro frontal. Aqui, ó, é o controle de luz, né? Aqui é farol baixo, farol no automático, farol médio e aqui é desligado. Ali embaixo, ó, tá vendo ali aquela manivela ali? Você puxa para abrir o capô. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. Você tem que puxar 2 vezes, é igual a da BMW. Você tem que puxar, ó, 1, 2. Aí eu vou te mostrar lá na frente como é. Você puxou 2, ela abriu. Aí, ó. Olha aí. Nada aqui, ó. Liso. Tem essa parte aqui, ó. Que aí você pode guardar umas coisinhas. Não tem um espaço muito grande não, mas dá pra guardar umas coisinhas aqui e carregar. Aqui você bota a água para o limpador lá do para-brisa. E é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele veda certinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele veda, faz um tampão aqui, ó. E você guarda suas coisinhas aqui. Aqui, ó, tem o botão de fuga, se alguém se trancar aqui dentro. E aqui é uma luzinha que acende, tá? Legalzinho.
Não é ruim não, viu? Eu achei bem interessante. Bom, aqui como você pode ver, ó, você tá vendo o laser piscando aqui? Esse laser aqui é um sensor que ele mira no seu rosto, nos seus olhos. E se você dormir, ele começa a alertar, a piscar para você pegar no volante de novo. O botão de ligar dele aqui é um botão, ó, Start Stop aqui, ó. Você pisa no pedal primeiro, lá embaixo, segura. E aí aperta aqui, ó. Pronto. Já foi. Aí ele tem esse display aqui, ó. Pequenininho. Aqui na frente. É meio esquisitinho, mas nada que atrapalhe a funcionalidade do veículo. Você consegue ver direitinho aqui, ó, nesse vão do volante. Não atrapalha em nada, nada. Ele tem esse monitor aqui, ó, gigante no centro. Você faz todo o controle do carro aqui. Ele tá ligado. Tá vendo aqui? Aí vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra você, ó, rapidinho o display, ó. Aqui ele mostra o range dele completo, que tá agora atual na bateria. Aqui é a porcentagem que ele tem. 68%. SW aqui eu não sei lhe dizer o que é. Aqui tá com o farol no automático. Aqui tá dizendo que a porta traseira tá aberta. Eu vou fechar aqui agora. Ok, fechei, apagou o sensor. Aqui, ó, esse P1, tá vendo aqui? Ou esse pé com 1 aqui, tá vendo? Que ele tá no pedal de regeneração. Quando eu freio, ele regenera a bateria, ele carrega. Pouquinho, mas carrega. Aqui o sensor de proteção, de assistência de direção do veículo está ativado, que aí ele consegue reconhecer as linhas laterais da rua quando você está dirigindo, e se caso você sair, ele traz você para a pista automaticamente. O volante vai e vira sozinho e traz você para a pista de novo. Aqui, ó, é a velocidade do veículo, né? Tá zero que eu tô parado, mas aí eu boto aqui sempre em milha. E aqui, ó, ele sempre dá a velocidade da pista. Quando aparece a placa que muda para 40, ele muda aqui automaticamente. E outra, um ponto importante, quando você está dirigindo ele na estrada, que ele está no modo de cruzeiro, que ele está com a velocidade travada sozinho, ele começa a reconhecer as placas. Se você está numa pista de 40, quando vai mudar para 50, ele muda automaticamente. Ele já reconhece a placa, vai pelo Maps, né? Ele já reconhece automaticamente e muda para 50. Aí lá na frente é 20 milhas por hora. Ele reduz sozinho e vai a 20 milhas por hora. Isso é top. Aqui na tela eu vou te mostrar bem rapidamente. No topo aqui, ó, você tem um acesso rápido para o modo geral da tela do veículo. Aqui é a configuração do veículo e aqui são as câmeras frontal e ré e a 360. Quando você clica aqui, ó, ele abre desse jeito aí, ó. Tá vendo? Aí você vai ter aqui todos os aplicativos, né, de acesso do veículo. Você vai ter rádio, telefone, a navegação. Aqui é questão de som. Aqui é para você fazer o karaokê dentro do carro. Aqui é para você conectar o seu iPhone ou Android. Aqui você consegue controlar a carga do veículo, que aparece aqui na tela principal, a tela do veículo aqui, ó, do motorista. E aparece aqui o quanto de carga você tem. Aqui é quanto de milhas que você pode rodar ainda. A carga da bateria é 67%. Se você segurar aqui, ó, por 5 segundos, ele dá o reset e zera todo o histórico de direção do veículo. Vamos voltar? Aí aqui, ó, se você clicar aqui, ele vai te mostrar aonde é que você encontra os carregadores. Ali está escrito carregador público, mas não é público, é pago. Aí você pode encontrar rapidamente os pontos de carregamento para esse veículo. Você vai encontrar diversificado, são vários, não é só uma empresa não, são várias empresas. Demora um pouco para conectar, ó, mas ele acaba aparecendo e você vai visualizar aqui num mapa que vai ter todos os pontos de carregamento próximo de onde seu veículo está parado agora. Não abriu, mas vamos lá. Aqui, ó, é pressão dos pneus, você consegue verificar diretamente na tela, tá vendo aí? E faz sua calibração aí certinha. Aqui é a viagem, aqui é o manual e aqui é o Recall Feedback que eu não usei ainda, não sei o que é. Aqui embaixo, ó, você controla, vamos lá, a temperatura do veículo, mais e menos aqui, ó. Aqui o ar-condicionado você deixa em automático, caso você queira, ó, tá vendo? E tem 3 níveis. Aqui você liga e desliga o ar-condicionado. Aqui você aquece o banco do veículo em 3 níveis. Enquanto você vai apertando aqui, ó, ele vai, ou então você pode fazer por aqui, ó. São 3 níveis, 1, 2, 3. Vou desligar, porque eu não vou aquecer. Aqui você aquece o volante, tá vendo aqui? Ele fica quentinho, a temperatura agradável se estiver muito frio. E aqui é a ventilação do veículo, que você também controla aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, são 7 velocidades.
Você gira aqui e gira, ok? Aqui do lado, ó, é para aquecer em 2 níveis. Aqui é para desembaçar o para-brisa. Aqui é para aquecer, acho que lá atrás. E aqui é para aquecer o banco do passageiro. E aqui você controla a temperatura. O bom é que você controla individualmente lá, digitalmente aqui, né? Você pode botar uma temperatura lá e outra cá. Aqui ele está em sincronia, mas eu posso desativar e só controlar a temperatura do motorista ou do passageiro. Aqui você consegue também, ó, conectar os aplicativos de multimídia, tem joguinho, tem YouTube. Se você estiver dirigindo o carro, ele não aciona isso aqui, ele não consegue ativar porque você está dirigindo, ele fica travado. Aí aqui abaixo, ó, você tem um controle de som do carro. Tá vendo esse botão aqui? É bem top, quando o som tá tocando aqui no carro, ó. Tá vendo? Eu vou tirar o som porque senão vai dar ruim pra mim. Aí você pode, ó, tipo, você ouve o som lá atrás se você puxa essa bola. Aí se você puxa pra aqui pra frente, ó, você ouve o som ali naquela caixa ali, ó. Aí você vai puxando ele pra cá, ó. Você puxou essa bola pra cá, você vai ouvir o som aqui, ó, na caixa daqui. Aí eu boto centralizado. Tá vendo aqui? Eu boto ele no centro aqui, ó. Que aí o som, desculpa, o som espalha normal pelo carro. É top isso aqui. Aqui, ó, é a lista de telefones que estão registrados aqui no carro. Você pode conectar e usar o Android. Aqui é a assistência de direção. Você pode configurar ela todinha para fazer várias assistências quando você estiver conduzindo o seu carro na estrada. Desculpa. Essa aqui, ó, são várias configurações de alerta de ré que dá o sinal, o parking dele, a parte da chave, o modo serial do carro, sistema de alarme, enfim, tem várias configurações aqui que eu não vou entrar nesse mérito. Aqui é o geral do carro sobre idioma, temperatura, os modos que você deseja, a linguagem do veículo. Aqui é a conectividade, tá? Que você vê o Bluetooth, o Wi-Fi, as filters do veículo, você pode fazer um hotspot, a memória utilizada, a configuração e gerenciar os celulares que estão conectados. Aqui, ó, você vê a última atualização do veículo e está atualizado. Você faz a conexão dele e atualiza o software do sistema desse veículo. E aqui é uma assistência da Ford que você pode utilizar. E tem um botão aqui em cima também que você ativa e faz a assistência. Tipo aquele OnDrive que você liga e o pessoal te atende, te ajuda e dá suporte. Aqui é o Valet Mode, eu não sei que zorra é essa, mas tem um código aqui que eu não sei para que serve. Na parte do passageiro aqui, ó, você tem um bom espaço aqui, tá? Você tem o controle de ventilação ali, o controle do ar-condicionado, como eu falei anteriormente. Tem ali o suporte para você botar suas garrafinhas, a água. A bom aqui não vai dar para ver porque está contra a luz, mas o banco aqui, ó, é top, tá vendo? É bonitinho. Tem um controle aqui, ó, no centro. O câmbio só tem o parking, o ré, o neutro e o drive. Esse L aqui eu não sei para que serve. Aqui é para assistência de parar o carro para estacionar, ele estaciona automaticamente. Ele identifica uma vaga vazia e ele vai e para você. Aqui é o pisca-alerta. Tem 2 suportes para copo aqui, top. Tem um espacinho aqui. Essa aqui é uma bandeja Bluetooth, que você consegue botar o celular aqui e carregar 2 celulares ao mesmo tempo. Ali tem 2 conexões, ó, uma USB e uma USB-C, que é o padrão lá, ó. Aí tem o design disso aqui é top, ó, aquele suporte pro braço, ó como é que fica. Você levanta aqui, ó, e tem esse espaço aqui legal, ó, tá vendo aqui? Ó, é bem espaçoso, é bem fundo e você consegue guardar bastante coisa aqui. Eu só não gostei desse detalhe aqui do cinto aqui, que é bem pobrinho mesmo, bem miserável para ir. Estranhão, porque mas acho que eles usam esse tipo de material para reduzir o peso do veículo, enfim, por causa da bateria. Aqui no volante você tem todo, deixa eu ligar ali de novo, você tem todo o controle para fazer uma direção bem segura, tá? Aqui você tem a sinalização aqui, à direita e esquerda, é bem fácil de utilizar. Tem o farol alto e o farol baixo, você consegue ativar aqui com facilidade. Deixa eu fechar a porta. Com facilidade. Aqui ó, você tem todo o controle, ó, do limpador de para-brisa, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Viu aí? Botou para baixo, ele ativa, puxa para você, ó. Ele dá as esguichadas de água lá, ó. E limpa. Aqui também, ó, tá vendo esse botãozinho aqui? Se você botar para cima, ele vai limpar. Tem um limpador de vidro lá atrás, ó, do para-brisa lá traseiro, ok?
e joga água também lá no traseiro. Bom, aqui no volante você tem o controle total aqui, ó. Aqui, ó, é o cruzeiro automático. Você aperta aqui, ele ativa na tela lá, ó. Tá vendo ali? Set, que ativou aqui. Aí quando você estiver dirigindo, você seta a velocidade que você quer aqui, ó. Você bota pra cima, tá 50, você bota pra cima, ele trava ali no 50 e você tira o pé do acelerador e ele vai acelerando sozinho até 50 milhas, ele não passa. Aí, aqui ó, Assistance Drive, que ele verifica as linhas na pista que você está dirigindo e ele traz você para a pista de novo. Aqui ó, tá vendo aqui? Você vai apertando ali, ó lá, ó. 1, 2, 3, 4, ó lá, ó. 4. Isso aí é a distância que você tem. Cada barrinha dessa aqui, ó, deixa eu mostrar de novo. Cada barrinha dessa aqui é um carro, é a distância de um carro. Aqui eu tô quatro carros de distância do carro da frente. Aí quando você estiver dirigindo ele não bate no carro da frente, ele sempre mantém uma distância de 4 carros. Se você apertar aqui de novo, ó, olha lá, 4. Aí eu quero a distância de 3 carros. Ó, diminuiu para 3 lá, tá vendo? Quero a distância de 2, quero a distância de 1. Isso é top demais, demais, demais. Aqui, ó, você controla, se você apertar aqui, ó, você pode falar para o carro, aparece aqui na tela, você fala para ele e ele ativa aqui na tela. Aí você fala, me leve, take me home, ele leva para take me... Aqui você controla o volume para cima e para baixo do som. E aqui você muda a estação da rádio, adiantar e voltar. E aqui, ó, você atende e desliga as ligações do carro. O som dele é muito bom mesmo. Eu não pesquisei muito sobre esse som não, mas já dei uma olhadinha rápida, que essa marca de som aqui é top demais. Top, top, top da galáxia. Olha o tamanho da caixa lá, gigantona, ó. Tá vendo? Aí me diz aí o que é que você está achando desse review. Você está gostando das informações? Eu deduzo que se você ficou comigo até esse ponto do vídeo, acho que você deve deixar seu comentário, uma pergunta. Jairo, e o valor do carro? Eu respondo para você aí no comentário, mas eu vou deixar aqui no vídeo também. Ah, Jairo, onde é que eu posso comprar esse veículo? Eu posso financiar? Posso fazer um lease? Como é que eu alugo esse carro? Eu vou deixar tudo para você bem explicadinho, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas não esquece de deixar o seu comentário para eu saber se você gostou desse vídeo, para que na próxima semana eu faça novos vídeos e review de novos carros para vocês aí, valeu? Aqui, ó, nessa parte daqui, ó, do carro, tá vendo aqui do veículo, ó? Você tem toda a configuração do veículo, como o controle de luz, modo de direção, enfim. Que aí esse Wisp aqui, ó, é o mais suave, mais calmo, não tem consumo grande de bateria. E nos 3 modos, você pode ativar esse modo aqui que é interessante, ó, que é o Pedal Drive. Você acelera o veículo e ao invés de ficar freando ele com o pedal de freio, você tira o pé do acelerador e aí ele vai andando e vai freando gradativamente até parar sozinho. Isso regenera a bateria. Eu já testei ele várias vezes com isso, dando acelerada pesada e largando ele para ele frear só. E ele recarrega em média de 1 a 1,5 milha, no máximo 2 milhas. É interessante? É, porque você está carregando a bateria ali, mesmo dirigindo nas freadas. É como se fosse um freio motor, sabe que você pega o carro a combustão e mete ele na primeira, e aí ele vai da segunda, aí ele vai parando, é assim. Só que esse aqui é uma marcha só, aí você dá uma acelerada assim no estradão ou na descida, larga ele, que ele vai freando devagarinho e ele para. Isso faz recarregar a bateria. Aí como eu te falei, de 1,5 a 2 milhas ele consegue carregar. Aí esse modo do meio aqui, ó, esse Engage, é um modo standard. É um comum tradicional, que ele balanceia o carro, ele fica no balanceado, tá? E esse aqui já é o Furioso, é o modo do cão, que aí ele, ó como ele muda de cor, e ele muda aqui embaixo também, tá vendo? Ele muda toda a coloração do carro ali embaixo também, ó lá, tá vendo? Ele fica do capiroto. Aí quando você pisa e acelera, ele fica super rápido, fica super potente, e a bateria vai super pro espaço. Vai pro espaço mesmo. Assim, não vai muito não, entendeu? Mas, em comparação aos 2 primeiros modos,
realmente consome bastante, sabe? Assim, não é algo que, vou ficar na rua parado sem bateria. Não, véio. Dá pra você dirigir, andar normal, mas ele consome um pouquinho a mais do que os outros dois modos, tá? Eu tô te falando porque eu já testei mesmo no osso, tá? Bom, sobre valor desse veículo, ele... eu vou deixar para vocês aí o site, eu vou mostrando para vocês aí os valores, os modelos, e aí vocês conseguem discernir qual o melhor caminho. Se é comprar esse carro à vista, se é financiar ou fazer o leasing. O leasing é tipo um aluguel com um retorno do carro. Você dá uma entrada, tipo um down payment. É só um exemplo rapidão que eu vou falar isso no próximo vídeo. Você dá um down payment, um exemplo, de $5.000 nesse veículo. Aí você consegue fazer a aplicação. Eles fazem a simulação para você e vão te mostrar qual o valor da parcela. Em média, se dando 5 mil de entrada, direto na Ford, você consegue pegar esse veículo com a parcela, o standard, o simples, com a parcela de 230, 280, 300, depende, tem vários requisitos que você pode adicionar, que pode aumentar ou diminuir o valor da parcela se você não colocar uns adicionais. Aí você pode escolher entre a milhagem anual que você vai rodar com o carro, 7 mil milhas, 12, 15, 18. Quanto maior a milhagem anual por ano, mais caro fica a parcela. É uma variante assim enorme, tá? Eu vou explicar também isso num próximo vídeo, tá bom? Para vocês e vocês entenderem se é mais vantagem comprar ele à vista no cash, financiar, ou fazer o lease, que é o aluguel, e você depois, no final do contrato, devolve o carro. Assim, ó, a minha opinião sincera sobre esse carro, assim, se você é um cara azuado, agoniado, como eu sou, que quer ver logo as coisas acontecer assim rápido, que está dentro do seu alcance, assim, eu estou exercitando a minha paciência, porque um carro desse para carregar até 80%, ele leva em média de 20 a 30 minutos num carregador rápido. Um exemplo, você vai na Tesla, nos carregadores da Tesla, aí você leva uns 20 minutinhos, 25 para carregar. Beleza, até aí tudo bem. Só que leva em consideração que ele faz até 80% de bateria, ele faz 254 milhas, 230 milhas, 240 milhas. Para ser o full charge, a carga 100% para ele alcançar os 312, 318 milhas, ele tem que estar carregado 100%. Só que tem um porém. Você que não exercita a sua paciência igual a eu, que está praticando agora, que está agoniado, que já está acostumado a pegar o carro lá, ó, a gasolina, 2 minutinhos já está pronto e vazou, caiu fora. Isso aí, meu irmão, vai tirar a sua paciência. Pelo menos tira um pouco a minha, eu estou exercitando isso. Mas assim, no carregador da Tesla, de 20 a 30 minutos. Aí você quer carregar ele para 100%. Quando você carrega ele até 80%, dos 20%, 10%, o que esteja, até os 80%, você vê no aplicativo, ele carrega rapidão. Você fica até animado, eu vou comprar um carro elétrico, eu vou economizar. Mas, meu irmão, se você quiser carregar dos 80% para os 100%, fica diferente. A carga começa a cair. Eu já testei isso nos totens da Tesla e em outros, que é o Hyperfast, que é o super rápido. O da Tesla é rápido, que é 250 kW. Tem outros que é de 350 kW, que é mais rápido ainda. Só que a bateria desse carro ele não aceita. Você pode pegar o de 1000 kW, esse carro não vai aceitar, porque acho que ele vai até no máximo 150, que ele recebe 150 kW no máximo. Ele não vai ultrapassar isso. O carregador da Tesla é 250, tem os ultra rápido que é 350, mas não vai, o tempo de carregamento é o mesmo da Tesla, de 20 a 30 minutos. Bom, pessoal, se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou do review, do vídeo dessa super máquina. Eu tô adorando esse carro, tô amando. Eu tô até triste, meu Deus, de devolver ele. Hoje eu não queria devolver. Eu tava até sentindo como se ele fosse meu. Eu lavei ele umas 3 ou 4 vezes, fiz até o plano mensal para lavar ele. Já tava até sentindo no coração que o carro era meu, mas não é alugado. Eu lembrei que hoje eu tenho que devolver ele, mas eu tô até triste, porque eu tava gostando dele, tá? Mas só que, enfim, eu vou pensar, vou pra casa, vou descansar, vou começar a sonhar com ele e ver o que é que eu posso fazer se
eu alugo de novo para tirar a prova dos 9 e ponto final e compro logo, ou você deixa para trás e vamos ver o Tesla como é que vai ser. Mas se você gostou do vídeo, segue, compartilha para ajudar o canal, manda um vídeo desse pro seu amigo que quer comprar um carro desse, quer alugar e que não sabe como é que funciona. Tem muita informação importante que eu deixei aqui e vou deixar mais sobre carregamento, sobre valores de taxa de carregamento, enfim, tudo sobre esse veículo em português, que é difícil você encontrar conteúdo em português para esse tipo de carro. Eu só achei conteúdo em inglês, ou então a galera falando de Tesla e de outros veículos a combustão, mas esse aqui, dificilmente eu vi gente falando em português sobre esse carro. Mas fica aí a dica, né? Segue a gente, compartilha com a galera. E não esquece de assinar o canal, porque toda semana eu trago vários vídeos, véio, sobre a vida na América. A vida real, não é nada fake não. É desse jeito aqui, ó, a minha vida, a realidade com a minha família aqui na Flórida. Eu vou mostrando ali, ó, como é que você faz para chegar aqui, como é que você faz para se manter. Não é nada assim armado, não é um circo, não é uma palhaçada. É coisa real para você entender como é a vida aqui na América. E eu trago esse tipo de vídeo aí para vocês, para ajudar a galera. Então ajuda a gente aí, segue, compartilha e assina o canal. Valeu? JCD na América. Tchau, tchau.